Olá, amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto meio estranho, né, de falar. Nem sei por que eu vim fazer esse vídeo para vocês, mas uns dias atrás eu tive uma experiência bem interessante com uma pessoa e eu achei que fosse interessante falar sobre isso com vocês, porque da mesma forma que a minha experiência ajudou essa pessoa, pode ser que ajude alguma outra pessoa que esteja passando pela mesma situação aí do outro lado, né? Porque às vezes a gente passa por uma situação que só a gente sabe o que a gente tá passando, o que a gente tá vivendo, e às vezes a gente não tem com quem contar, ou às vezes a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre o assunto, né? Então, por causa dessa pessoa que, entre aspas, eu ajudei, né? Eu achei legal estar compartilhando sobre isso, essa minha experiência. Então, dias atrás, dias não, né? Vamos dizer assim que alguns meses atrás, eu estava conversando com uma moça que estava bastante chateada, muito triste, muito cabisbaixa, talvez até já estivesse deprimida, né? Porque ela teve um aborto espontâneo, perdeu o bebezinho que ela tanto esperava e ela se sentiu culpada por ter perdido o bebê, né? E ela estava realmente muito chateada, muito triste, porque era algo que ela esperava demais, esperava muito ela e o companheiro dela. E por ter abortado espontaneamente, ela talvez tenha se sentido a culpada pela morte do bebê. E eu compartilhei com ela a minha experiência de quase morte que eu tive por causa de um aborto espontâneo. Eu sou contra aborto, acho que não é uma coisa muito legal. Eu não tô aqui para gerar polêmica, falar que quem é a favor do aborto está errado ou quem tá certo. Não, eu não quero com esse vídeo gerar polêmica. Eu só estou falando que o aborto, sendo espontâneo ou não, às vezes ele traz consequências irreversíveis, catastróficas até, né? Tem pessoas que acabam abortando porque querem abortar e acabam perdendo a vida. E no meu caso, como foi um aborto espontâneo, eu quase perdi a vida, né? Não vou lembrar o ano agora, graças a Deus apagou da minha memória esse ano que foi muito ruim para mim, mas foi logo depois que eu tive a Celina. A Celina já estava com uns 2 aninhos, 3 aninhos, eu não vou lembrar direito, e eu fiquei grávida novamente, né? E quando eu ficava grávida, eu sentia dores no meu estômago, ao invés de sentir enjoo, tontura, náusea, essas coisas que toda mulher normal sente, eu sentia dores no estômago, né? Então, um certo tempo, né, a Celina já andava, né, já conversava, mas era muito bebezinha ainda. Ela falava até erradinho ainda. Teve uma época que eu comecei a sentir dores no estômago e aquelas dores foram aumentando. E eu tive um problema que, assim, às vezes em alguma das minhas gravidez, eu chegava a menstruar alguns meses, então eu não sabia que estava grávida. Depois de um tempo, eu acabava sentindo alguma coisa estranha e quando eu ia ver, descobria a gravidez. E aconteceu dessa forma. Eu comecei a sentir dor, ainda menstruava, né, mas tinha algumas coisas estranhas, eu estava sentindo alguma coisa estranha. E fui no médico. E quando eu cheguei no médico, me pediram para fazer um ultrassom. E quando eu estava na maca do ultrassom, o médico olhou para mim e falou: eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? E eu falei: fala boa, né? Já que tem a ruim, eu vou ter que ouvir a ruim mesmo, fala boa. E o médico disse: você está grávida. E virou um monitorzinho para eu ver o bebê. E assim, foi um misto de preocupação com alegria, né? Eu falei: nossa, grávida. Nem senti nada diferente, assim, de enjoo, ânsia, nada. Grávida, né? Foi uma surpresa. E ao mesmo tempo uma tristeza, porque nessa época eu estava brigada com meu companheiro, né? Ele estava na casa da mãe dele, eu estava na casa da minha mãe, então a gente estava afastado e fiquei um pouquinho triste por isso. Mas aí ele veio com a bomba da notícia ruim. Ele falou: agora vou te dar a notícia ruim. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: o coraçãozinho do seu bebê está muito fraquinho e você está com descolamento de placenta. E você vai precisar tomar uns remédios para segurar o seu bebê. Então ele me deu a notícia ruim que o meu bebê estava com os batimentos cardíacos muito fraquinhos
e eu estava com começo de descolamento de placenta. Então ele me passou alguns remédios para eu tomar, para tentar segurar a placenta. E eu fui atrás desses remédios. Eram remédios bem caros, né? Uma caixinha era R$ 150, se eu não me engano. Então eu comprei esses remédios e comecei a tomar direitinho, né? Porque eu não queria perder o bebê. E acho que eu cheguei a tomar uns 3 comprimidos, se eu não me engano. Não deu tempo de evitar o descolamento total da placenta. E aí, depois de uns dias, eu comecei a sentir dores de novo e eu percebi que eu estava sangrando. E quando eu fui para o hospital e eu fui fazer o ultrassom de urgência para saber o que tinha acontecido com o bebê, o médico me disse que simplesmente ele tinha morrido, óbito fetal. E eu fiquei numa situação muito triste, muito desesperadora. E eles já queriam fazer a curetagem lá naquele momento, porque falaram, o seu bebê morreu. Você não tem por que ficar com ele aí. Só que no desespero, eu queria que meu marido, meu companheiro, na época a gente não estava casado ainda, eu queria que meu companheiro soubesse da gravidez. E eu queria que ele me acompanhasse nessa etapa ruim. Eu não queria simplesmente ficar no hospital, passar pela curetagem sem o meu marido, sem o meu companheiro saber o que estava acontecendo. Então eu disse pro médico que eu ia sair do hospital. Ele me deu uma bronca, ele me disse que eu poderia passar mal no meio da rua, poderia ter uma hemorragia, poderia, né, causar problemas maiores. Mas mesmo assim, eu estava desnorteada e eu falei que eu não queria ficar ali. Mas ele tentou me convencer, falou que ia chamar as enfermeiras para conversarem comigo e tal. E quando ele saiu da sala, eu corri e saí do hospital, né? Evasão de hospital, se eu não me engano, isso que ele fala. Eu saí do hospital e vim para casa. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu liguei pro meu companheiro e falei para ele que eu precisava falar com ele. Mas como ele estava brigado comigo, né? Não lembro o motivo, mas nós brigamos e estávamos separados. Ele não queria ir na casa da minha mãe e aí eu pedi pra ele, falei, eu preciso falar com você. Vem aqui na casa da minha mãe, vem aqui em casa, eu preciso muito falar com você, o assunto é muito sério. E ele não quis vir. Depois de tanto insistir, ele falou, tá bom, eu acho que eu vou, mas eu não vou agora. Eu não queria falar sobre o bebê pelo telefone. E aí não falei nada, fiquei esperando ele chegar. E aí eu comecei a ter hemorragia. Começou a vir muito sangue, muito sangue, muito sangue. Eu fiquei muito fraca, tava ficando fraca, ficando tonta. E aquele sangue vindo, minha mãe brigando comigo porque ela queria que eu fosse pro hospital e eu não queria ir, queria esperar o meu companheiro. Foi uma ignorância minha, eu sei que muita gente vai falar, ai, que ignorância, que burra, que não sei o quê. Mas, gente, acontece essas coisas. A gente às vezes não consegue explicar o porquê, mas às vezes certas pessoas agem dessa forma, ficam desesperadas e acabam ficando ali sem ação, e foi o que aconteceu comigo. E conforme eu fui tendo aquela hemorragia toda, eu fui no banheiro e fiquei ali perto do vaso sanitário e algo desceu. Mas eu não sei se foi o bebê, eu não sei se foi a placenta, eu não sei o que foi. E naquele momento que algo desceu, veio muito sangue junto. E aí minha mãe, vendo aquele monte de sangue no chão, ela me deu um lençol de solteiro branco e eu coloquei entre as pernas e aquele lençol ficou totalmente vermelho de tanto sangue. Parecia que tinha matado alguém ali. E aí ela ligou pro SAMU, já que o meu companheiro não tinha chegado ainda. O SAMU demorou muito para chegar, gente, muito. Não lembro exatamente quanto tempo o SAMU demorou de chegar, mas demorou muito. No momento em que o SAMU chegou, eu só vi minha vista escurecer. Ficou tudo escuro, tudo preto e eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava no corredor do hospital, eles correndo comigo numa maca. E aí eles me levaram para uma sala de recuperação, alguma coisa assim. Era uma sala de cirurgia, uma coisa estranha assim. Eu só vi que acima de mim tinha como se fossem umas luzes de cirurgia mesmo. Como se fossem umas luzes de cirurgia mesmo. Uma sala muito branca e colocaram soro no meu braço. E eu escutando eles correndo pra lá e pra cá, minha mãe com uma touquinha na cabeça, uma máscara no rosto, com os olhinhos marejados.
ali na porta da sala, e a minha vista escurecendo. E eu senti um frio muito grande, um gelo muito grande, comecei a escutar eles falando, corre, nós estamos perdendo. E vieram com uma manta, colocaram em cima de mim. Eu lembro que colocaram uns pinos, eu não sei qual é o nome daquelas coisas, colocaram umas coisas no meu peito. E de repente eu comecei a escutar um barulho assim, pi, eu não sei se era da máquina de monitoração do coração, não sei o que era. Eu sei que de repente eu escutei pi, um barulho bem comprido. E eu olhei pro lado, o meu braço que estava com soro, ele caiu. Eu derrubei o soro, o meu braço caiu. Nesse momento, eu parei de ouvir as vozes de todo mundo. Eu estava num local muito claro, muito branco, sem barulhos em volta. De repente eu comecei a ouvir pássaros. E eu vi uns pés correndo numa grama bem verde. E esses pés eram os meus. E eu estava com um vestido branco, muito branco e enorme. E eu corria por esse jardim, digamos assim, muito verde, com umas florzinhas pequenininhas amarelas. E eu corria e eu sentia uma sensação de paz, de felicidade, de alegria. E quando eu estava chegando próximo a uma luz, eu vi um bebê. Mas o bebê, ele já devia ter pelo menos uns 2 anos. A imagem do bebê que eu tinha visto, tinha mais ou menos uns 2 anos. E o bebezinho tava de gravatinha, sabe? Tipo um terninho branco, uma gravatinha. E ele olhou pra mim e sorriu. Então eu ajoelhei no chão, segurei nas mãozinhas do bebê e sorri também. E o bebê segurou na minha mão e ia indo em direção a essa luz, feliz. Ele dando risada e eu também sorrindo pra ele, a gente ia em direção à luz. E de repente eu ouvi, mamãe! Era a voz da Celina. E quando eu ouvi mamãe, é como se algo me puxasse de volta. E naquele momento eu segurava a mãozinha do bebê assim. E ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e ele foi soltando a minha mão. E eu tentei segurar novamente e ele soltou a minha mão, como se estivesse se despedindo de mim e falando, vai mãe, vai ficar com a minha irmã. Desculpa. E naquele momento o bebê foi para a luz e eu não vi mais o bebê. E de repente eu senti uma coisa no meu peito. E eu dei um pulo na maca. E por mais 2 ou 3 vezes, aquele soco, e eu batia na maca. E de repente eu voltei. Quando eu voltei, eles já tinham feito a curetagem, já tinham tirado os restos da placenta. E eu acredito que tenha sido uma despedida ali do meu bebê, porque eu não estava preparada para perder o bebê. Mas eu acho que talvez ele tenha vindo para se despedir realmente de mim, para falar que a minha outra filha, a irmãzinha dele, a Celina, precisava de mim, que não era para eu ir àquela hora. Então, quando eu voltei, eu já voltei chorando muito mesmo. E quando eu fui para a sala, lá pro quarto já recuperada, né? Resumindo um pouco a história, quando eu acordei, uma das enfermeiras me disse, você passou por uma experiência de quase morte. Aí eu falei, eu sei. E eu contei para ela o que eu vi do outro lado. E ela disse que realmente eles estavam me perdendo, os batimentos cardíacos pararam, que eu fiquei gelada e eles me reanimaram, né? Então, quando eu falei isso para ela, eu disse que às vezes nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Que às vezes Deus sabe porque aquela vidinha não pôde vir ao mundo, né? Às vezes por causa de algum problema de saúde, às vezes porque não foi realmente a vontade de Deus e que a gente devia aprender a respeitar e aceitar a vontade de Deus. Porque quando chega a hora, tanto de ficar quanto de ir, é Ele que decide, é Ele que vai falar, a última palavra é dele, não é a nossa. E que a gente tem que tentar agradecer pela nossa vida e pelo fato de nós podermos gerar outras vidas depois e não se apegar a isso, né?
a esse fato, não ao bebê em si, porque filho é filho, estando aqui ou estando no céu é nosso filho, não tem como esquecer. Eu não esqueço desse meu bebezinho nunca. Mas a gente não se apegar ao fato do aborto, não se culpar, não entender que você não foi capaz, se você teve um aborto espontâneo, você não deve se culpar. Você não deve ficar com aquilo remoendo, você não deve se deprimir, porque não foi culpa sua, só foi a vontade de Deus. E um dia você vai ser mãe, sim, com fé em Deus. Um dia vai estar tudo pronto para você conseguir gerar, para não ter nenhum problema e você conseguir ter o seu filho. Então, isso até é um apelo também. Se alguém estiver me assistindo e estiver passando por esse problema de descolamento de placenta, se cuida. Tenta levar o tratamento direitinho, como o médico te mandar. Se a gravidez for de risco, tenta se cuidar, preserva a saúde da sua gravidez, não faz esforço, não passa nervoso, tenta levar uma gravidez tranquila. E para você que abortou espontaneamente, não se culpe. Um dia vai chegar a sua vez de ser mãe. Com fé em Deus, Deus é fiel e um dia Ele vai te conceder essa dádiva de ser mãe. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero poder ajudar alguém que esteja passando por essa experiência que eu tive e que essa outra moça teve e que consiga confiar na vontade de Deus e consiga superar isso. Não é fácil, eu sei, já passei por isso, mas também não é impossível, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.